Vamos mergulhar na palavra de Deus? Quantos amam a palavra de Deus? Quantos creem que esta palavra ela é capaz de mudar a nossa vida e a nossa história? Então pega a tua palavra, a tua Bíblia. Se você não tem problema. Tem um aplicativo, levanta o aplicativo no seu celular. Se você não tem problema. Bota a mão no teu coração e diz: Jesus, me perdoa. Domingo que vem eu trago minha Bíblia. Mas levanta ela assim e diz assim comigo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A nossa fé é em vão se nós não crermos no que está escrito aqui. Esta palavra é o que define quem somos e o que estamos fazendo. Sem isso, a nossa fé é simplesmente um desejo inocente de alguém tentando construir um Deus que parece com você mesmo. Mas Deus não é assim. Deus, Ele existe. Deus, Ele é criador de todas as coisas. E Ele está, Ele era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós é que nos tornamos a sua imagem e semelhança. Portanto, quando olhamos para a palavra, olhamos para Deus e nos parecemos com Ele. Amém? Então, para isso, nós vamos hoje entrar em uma nova carta que nós estamos estudando. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem a respeito da carta aos Colossenses. E o tema da mensagem de hoje é Conselhos a uma igreja apaixonada. Diga comigo: conselhos a uma igreja apaixonada. Você é uma igreja apaixonada? Você acha que você congrega numa igreja apaixonada? Você que caminha aqui conosco há algum tempo, você acredita que nós somos um povo apaixonado? O que é que você acha? Você tem pastores apaixonados? Apaixonados por Deus, por Jesus, pela palavra? Tem? Você tem se tornado mais apaixonado? Os nossos cultos são apaixonantes. Augusto, será que é isso mesmo ser igreja? Vejamos e veremos o que significa. Vamos entender algumas coisas. Eu quero, antes de fazer a leitura, eu quero trazer um contexto para vocês, tá certo? Então presta bem atenção. Todos me conhecem e sabem que a minha jornada pastoral, ela não é de longas datas. Este ano eu vou completar 3 anos de ministério pastoral, de ordenação, em outubro. Mas antes disso, já caminho na casa de Deus há pelo menos 20 anos servindo ministérios e servindo o Senhor. Então, o ambiente da casa de Deus é algo que eu já vivi muito mesmo. Eu sei que minha carinha de adolescente, talvez você fique perguntando, mas como assim? É só um menino? Eu sei disso. Mas a verdade é que depois que a gente fica pastor, aparecem uns cabelos brancos aqui, outros ali. Alguém disse que cada cabelo branco é uma ovelha que chega na igreja. Aí eu fico com receio, eu oro por mais ou por menos, né? O que é que a gente faz? Eu oro para mais gente ou tá bom, Jesus? Mas, ao longo da caminhada na igreja, eu já ouvi muitas coisas. E eu já ouvi muitas vezes pastores e líderes, eles cansando. E até frustrado muitas vezes, por causa das lutas, por causa dos desafios, por causa da rotina, sabe? Por causa daquelas questões de, meu Deus, a gente trabalha, ora, investe, prega. Aí um determinado dia, vem uma determinada banda tocar na cidade. Aí aquele irmão se arrupia todinho e deixa tudo que você ensinou por causa daquela banda que foi tocar na cidade. E isso acontece de verdade. E um dia desses, alguns pastores da cidade me convidaram para uma mesa pastoral.
E desde que eu fui ordenado pastor, tem uma pergunta que eu acho que é a pergunta que eu mais respondo. Estou curioso, Augusto, para saber qual é a pergunta que um pastor mais responde. E a pergunta é: e aí, como é que vai a igreja? E no começo, quando me perguntaram a primeira vez: e aí, como é que vai a igreja? Aí eu respondi: vai bem. E eu percebi que quando eu respondi vai bem, aí os irmãos ficaram olhando assim, aí perguntou para o outro: e aí, como é que vai a igreja? Rapaz, tu sabe, né? Luta, né? Sabe como é que é a igreja? Luta. E ovelha, luta demais. E tu sabe como é que é? E eu fiquei sabendo: como assim tu sabe como é que é? Eu não sei como é que é, me diga aí como é que é. E a verdade é que eu percebi que muitas vezes, quando se perguntava como é que vai a igreja, eu tinha a percepção que parece que aquele era um ambiente sempre assim, difícil, pesado, de gente difícil, desobediente. E eu fiquei pensando assim: Jesus, ou eu estou fazendo uma coisa muito certa, ou uma coisa muito errada. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu me reúno com os irmãos, com meus amigos, e eles perguntam como é que vai a igreja, eu só consigo elogiar vocês. Digo: meus amigos, deixa eu dizer uma coisa, que tempo incrível que nós estamos vivendo. Que tempo maravilhoso. A melhor coisa do mundo é me reunir com os meus irmãos. Todas as vezes que a gente se reúne, alguma coisa acontece. A gente fica numa expectativa: o que será que vai acontecer hoje? O que será que Jesus vai fazer hoje? Ele vem pela porta, ele vem por ali, ele vem por ali, ele vai falar através de quem? É a pastora Pris que vai orar, e o céu vai descer, é a Ana que vai cantar, e o céu vai se abrir, é Greg que vai profetizar, é o pastor que vai pregar. O que é que vai acontecer? A gente nunca sabe, porque parece que o Espírito Santo sempre vem de um lugar diferente. Não é verdade? Às vezes é uma oração, às vezes é uma palavra, às vezes é uma canção, às vezes é uma intercessão, às vezes é um testemunho, mas todas as vezes eu tenho a sensação de que o Senhor está conosco. Eu não posso reclamar se o Senhor está comigo. Eu amo esta casa. No começo, quando terminava o culto, muitas vezes eu e Pris, a gente ia chorar um para o outro: meu amor, eu não sei pregar, eu não sei fazer, eu não sei isso, eu não sei pastorear. Onde é que Deus estava com a cabeça quando chamou a gente? E eu me lembro que ultimamente a gente chega em casa, quando eu entro no carro, a gente chega em casa e a nossa ansiedade é chegar em casa, sabe por quê? Para pegar a Belinha. Se você não sabe quem é Belinha, é uma Schnauzer de 6 quilos, desse tamanho, bem branquinha, linda, 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 que ela fica esperando a gente chegar em casa depois do culto para ir passear com ela na praça. 11 horas da noite. Aí a gente solta ela na praça, aí eu olho para a Pris e disse: e aí, como é que foi o culto? Aí ela faz: foi maravilhoso. Tu viu, tu sentiu, tu percebeu. E fulano, tu viu? Gente, nós já falamos de todos vocês. E pastor fala das ovelhas de monte. Mas fala como? Tu visse, fulano chegou tão abatida, mas quando ela saiu, e tu viu fulano nunca levantou as mãos, mas hoje ele estava, e essa foto, olha só, incrível, e aquele, fazia tanto tempo que a gente não via, ele veio, e a gente fica se alegrando e celebrando, porque a igreja é a reunião do povo de Deus em torno da palavra de Deus. Isso aqui é prazer, alegria, é satisfação, é plenitude. O problema é quando isso vira um trabalho, um esforço, uma meta, números. Por exemplo, eu poderia agora olhar que eu tenho algumas cadeiras vazias e me entristecer, mas eu prefiro me alegrar, porque você veio aqui hoje. E eu sei como o Senhor vai tocar seu coração nesta noite. Eu quero me alegrar, Ronaldo, porque eu estou lhe vendo. E ontem mesmo eu estava dizendo: cadê Ronaldo? Onde é que ele anda? Vamos atrás dele. Aí Ronaldo apareceu. Eu também quero dizer como é bom vê-lo aqui, Mateus. Como é bom tê-los aqui. Como é bom nós estarmos juntos. Sabe? E a Bíblia conta um episódio muito parecido com isso. Existia um homem na Bíblia chamado, diga assim comigo, Epáfras.
Se você um dia for ter um filho, eu recomendo, dê o nome de Epáfras. Foi um grande homem de Deus, por que não? Epáfras. Você vai chamar ele de Epapá. Paulo, ele estava pregando na região de Éfeso. Lembra da carta aos Efésios? Ele estava pregando naquela região de Éfeso e ali ele ministrou a palavra a muita gente. E muitas pessoas se converteram e creram na palavra de Deus. Nós assim, os historiadores, né? E eu estou com eles, acreditam que quando Paulo estava pregando na região de Efésios, Epáfras era um homem que se converteu naquele tempo. Ele creu na palavra que Paulo ministrou e ele se converteu. Só que Paulo era missionário. Então Paulo, ele pregou naquela região e depois ele seguiu para cumprir as suas missões. Certo? E ele deixou a igreja estabelecida em Efésios. E ali, outros homens começaram a pregar o evangelho, a igreja cresceu e eles começaram a anunciar Cristo. Um desses homens, provavelmente, saiu dali da região de Éfeso, e ele andou 160 quilômetros e foi para uma região chamada Colossos. Acredita-se que esse homem era Epáfras. E o que é que aconteceu? Chegando em Colossos, ele começou a pregar ali o que Paulo tinha pregado em Éfeso. E as pessoas começaram a crer. E as pessoas começaram a ser cheias do Espírito. E as pessoas começaram a se converter ao Evangelho. E elas começaram a ouvir falar de Jesus. E Epáfras certamente tinha um coração muito apaixonado por Deus, por Jesus, e apaixonante. E ele contagiou aquela região a ponto dele instituir ou criar a igreja de Colossos, ou então o que nós chamamos de a igreja dos Colossenses. Paulo nunca foi em Colossos, mas a mensagem que Paulo carregava caiu num coração apaixonado e apaixonante, e essa mensagem chegou num lugar ermo. E aquele povo ficou apaixonado por Jesus. E ali surgiu uma igreja. E sabe o que foi que aconteceu? Depois Paulo continuou a sua jornada e ele foi preso. E houve um tempo em que ele estava preso e ele estava cumprindo prisão domiciliar. Sabe como é que funcionava a prisão domiciliar? Ele alugou uma casa para ele, com o dinheiro dele. E ele podia morar nessa casa, mas ele estava preso. Ele tinha a sua mão algemada 24 horas por dia ao braço de um guarda romano. Hoje a gente usa, a gente não, né? Eles, o povo, tornozeleira eletrônica. Mas naquele tempo, como não tinha tornozeleira, tinha um guarda chamado tornozeleira. Então, ele amarrava, algemava a mão do preso à mão do guarda, e o guarda ficava com ele o dia todo, e ficava só trocando os guardas. Eles tinham turnos, 3 turnos por dia, e ficava só trocando, mas 24 horas por dia o preso estava sendo monitorado. Amém? E aí Paulo estava lá, só que como era prisão domiciliar, Paulo podia receber visitas, controladas obviamente. Um dia, Paulo estava lá, e sabe o que foi que aconteceu? Isso aqui, ó. Alguém bateu na porta. E quando Paulo abriu a porta, adivinha quem era? Epáfras. E aí Paulo, eu me lembro de você, lá em Éfeso. E Epáfras, sim. O que é que você está fazendo aqui? Vim ficar com você um pouco. Vim lhe servir. Vim lhe ajudar. E Epáfras, por um período, ficou com Paulo na casa dele para servir Paulo. E aí eu fico pensando na conversa que eles tiveram entre si. Porque Paulo provavelmente perguntou, como é que vai a igreja em Éfeso? E aí Epáfras deve ter contado. Mas aí Epáfras deve ter dito assim, mas deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho não ficou somente em Éfeso. Sabe aquela palavra que você falou para a gente? Aquilo ali acendeu dentro da gente uma chama.
aquilo ali mudou algo dentro da gente. A gente não conseguia conter. Os limites da cidade ficaram muito pequenos, e cada um daquela cidade começou a sair para outras cidades, e eles começaram a levar consigo a chama que queimou dentro deles, porque queimava dentro de você, Paulo. E eu levei aquela chama para um lugar chamado Colossos, e lá eu instituí uma igreja, a igreja dos Colossenses, e eu estou pastoreando uma igreja lá. Epáfras era pastor dos Colossenses. E sabe o que foi interessante? Paulo perguntou: como está a igreja dos Colossenses? E eu fiquei pensando, quando me perguntam, como está a fonte? Como está a igreja? Para onde eu vou? E aí, como é que está a igreja? E eu me constrangia, porque toda vez que alguém me perguntava, o meu constrangimento é, se eu não contar nenhum problema, eu acho que vai ter alguma coisa errada. Se eu disser só que está maravilhoso, bom demais, meu Deus, que igreja maravilhosa, como o Senhor é bom, o povo vai dizer, está muito estranho, isso na igreja não, tem alguma coisa errada. Eu tinha que contar algum BO, entendeu? Rapaz, que maravilha, mas tem uns irmãos, né? Rapaz, que bênção, mas eu sempre dizia um mais, porque eu tinha que ter um problema para poder me misturar com o povo. Até que eu vi isso aqui. Epáfras, como é que está a igreja? Sabe qual foi a resposta dele? Agostinho, tu está tirando isso tudinho. Já você vai entender. Epáfras respondeu para Paulo: Paulo, eles são incríveis. Paulo, que povo incrível. Quando eles se reúnem, a glória de Deus vem. Eles são apaixonados e eles são apaixonantes. Eles carregam dentro dele um amor pelo evangelho. Paulo, eles amam a Cristo com todo o coração. Eles amam a palavra, eles adoram com intensidade, sabe? Eles buscam o Espírito, eles dançam, eles cantam, eles pregam, eles se envolvem, eles servem. Eles são um povo apaixonante. E esse foi o testemunho que Epáfras deu para Paulo. E Paulo falou: o que é que tu está fazendo aqui? Por que tu não está lá? Aí Epáfras disse mais ou menos assim: é porque eu vim aqui buscar um conselho, Paulo. Porque eu receio que aquela igreja apaixonada, nós estamos prestes a enfrentar alguns desafios. E eu preciso de conselhos para que eles não percam a paixão que está no coração deles. E aí a resposta de Paulo foi mais ou menos assim: Epáfras, pegue uma caneta e um papel, porque eu quero escrever ao povo de Colossos. Eu quero escrever aos Colossenses. Augusto, por que você está dizendo tudo isso? Porque quando nós lemos uma carta, nós não estamos lendo um livro, não é um livro bíblico. Quando você lê um livro, uma pessoa está escrevendo um livro para o mundo inteiro. Aquele livro, aquela pessoa procura alcançar o mundo inteiro. Uma carta não. Uma carta é uma letra pessoal. Era Paulo escrevendo para alguém com um propósito específico, em um tempo específico, com um objetivo específico. Então a carta aos Colossenses, ela só pode fazer sentido na nossa vida se a gente souber quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. E a carta aos Colossenses foi escrita por Paulo. E foi escrita porque ele recebeu notícias de uma igreja apaixonada, que amava a Deus e a Cristo acima de todas as coisas, que não só era apaixonada como apaixonante, era intensa, fervorosa, firme na palavra. E aquilo o alegrou tanto. E quando ele soube que aquela igreja poderia enfrentar dificuldades, ele fez questão de escrever uma carta para quê? Para motivar aqueles irmãos a permanecerem. E para estimulá-los a não perderem a chama que queimava no coração deles. Isso é Colossenses. Portanto, tudo o que você lê nesse texto, lembre-se, é um pastor escrevendo para a sua ovelha com amor, para que eles não percam o fogo que queima no coração deles. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês são colossenses nesse tempo. Nós somos uma igreja apaixonada, apaixonante, que amamos a palavra, que amamos o Espírito, que somos fervorosos na nossa movimentação. E Paulo escreveu essa carta para nós também.
Amém? Augusto, eu estou ansioso para ler Colossenses. Que bom. Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Enquanto você abre, diga assim: Jesus, abençoa meu pastor. Para o tempo. Segura a luz, a lua. Quebra os relógios. Olha que coisa linda. Colossenses 1, a partir do 1. Nós vamos ler até o 8, tá certo? Amém? Já está aqui? Paulo escreveu assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai. Paulo fez questão de dizer: essa carta é de vocês. Aí no versículo 3 ele diz assim: sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, porque temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Este evangelho está frutificando e crescendo pelo mundo todo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado colaborador e fiel ministro de Cristo para com vocês, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Gente, eu não sei se vocês conseguiram captar, mas o que Paulo estava dizendo Epáfras está aqui, e ele me falou do amor que vocês têm no Espírito. Ele me falou como vocês são fervorosos, como vocês amam a fé em Cristo, e como vocês amam uns aos outros e andam em comunhão. E eu estou tão feliz de poder escrever essa carta a vocês, porque vocês representam o espírito da igreja de Cristo na terra. Paulo, com esse texto, ele rasgou elogios aos colossenses, porque ele viu neles uma igreja apaixonada, e ele viu 3 fundamentos que caracterizavam aquele povo. O primeiro era fé. No versículo 4, quando ele diz assim: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Sabe que coisa tremenda? Ele diz assim: vocês não estão fazendo cultos para outros fins, vocês não estão se reunindo com outros propósitos. A fé de vocês está fundamentada em um único nome. Diga comigo: Jesus Cristo. É Ele quem cura, é Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele quem liberta, é Ele quem salva. E ele disse: a fé de vocês está em Cristo. Depois ele disse: e também temos ouvido falar do amor que vocês têm por todos os santos. Vocês exalam amor. Vocês não são conhecidos por serem uma igreja dividida. Vocês não estão brigando, vocês não estão arengando, vocês não estão na internet dizendo como vocês são melhores do que os outros. Não, pelo contrário, vocês estão servindo o reino e amando o próximo. E por fim ele disse: e eu também ouvi falar do amor que vocês têm pelo Espírito, com E maiúsculo. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Uma igreja apostólica, avivada, pentecostal. Uma igreja que crê na movimentação e no poder do Espírito, que dá atenção ao Espírito, que dá liberdade ao Espírito Santo, que se move no Espírito, que tem sensibilidade ao Espírito. Uma igreja apaixonada, fé em Cristo, amor ao próximo e atividade, inspiração no Espírito Santo. Sabe? E aí, Paulo fez isso, mas logo em seguida, ele fez algo diferente, porque assim que ele fez elogios,
logo em seguida ele fez uma oração pelos colossenses. E eu queria ler com vocês também essa oração. Versículo 9, a gente só vai continuar. Certo? Ele disse assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Vocês serão completamente fortalecidos com o seu poder, com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O que foi que Paulo fez? Eu vejo em vocês um coração apaixonado por Jesus. E a minha oração é para que vocês sejam cheios de conhecimento, de sabedoria e de entendimento, para que vocês possam viver uma vida prática, digna do Senhor, na esperança de serem participantes do seu reino. O que Paulo fez foi: eu quero dizer para vocês, não negociem o que o Senhor tem dado a vocês, porque a porção que vocês têm recebido é preciosa. Portanto, deixem ela amadurecer, crescer, permanecer, porque vocês carregam as marcas de Cristo. Paulo estava zelando pela igreja dos Colossenses, e ele disse assim: vocês vão participar da herança dos santos no reino da luz. E o que ele estava dizendo é: vocês se parecem com o povo de Deus. Aquilo que vocês estão fazendo me lembra o reino de Deus. Porque vocês já não são mais dessa terra, mas vocês são do reino de Deus. E então, queridos, Paulo, ele liberou 2 conselhos para aquela igreja. Amém? E eu quero compartilhar com você esses 2 conselhos. O primeiro deles, Paulo disse assim, eu que dei o tema: não volte ao lugar de onde você foi resgatado. Você pode dizer comigo: eu não devo voltar ao lugar de onde eu já fui resgatado. Epáfras compartilhou com Paulo que a igreja de Colossos estava sofrendo um tipo de ataque. E eu não sei se vocês entendem isso, porque a nossa cultura é um pouco diferente. Mas vamos entender. Na cultura judaica, que era o povo daquela região, mais os gregos, eles tinham, não só a judaica, existiam outras culturas ali. Existiam outras religiões, outras práticas, outros povos, outras crenças. E existia também a crença judaica. Quando o evangelho chega numa região como essa, ele vem anulando todas as coisas. Nem a cultura judaica, nem as outras religiões são mais a direção, mas simplesmente Cristo Jesus. Então se estabelece um novo padrão, um novo tipo, uma nova lei. Se estabelece uma nova maneira de viver. A Bíblia é clara que diz que quando o reino de Deus vem, nós deixamos para trás as coisas velhas. E eis que tudo se faz novo. Conhecer a Cristo significa lançar fora tudo que é velho, porque nada se aproveita, e entrar, mergulhar naquilo que é novo. Então, em Colossos as pessoas conheceram Cristo, mas depois vieram outros, e principalmente líderes judeus, religiosos, e começaram a misturar a fé deles, dizendo: não, você pode crer em Cristo, mas você não precisa deixar de fazer isso. Não, você pode crer em Cristo, mas você não precisa deixar de participar disso. E principalmente os judeus tentaram fazer com que o povo em Colossos, os colossenses, eles começassem a cultuar a Cristo, mas ainda assim praticarem as festas judaicas. Vocês entendem? A questão é que aquele povo, muitos deles nem era judeu. Então não fazia sentido praticar aquelas festas. A única coisa que fazia sentido era Cristo.
E aí Paulo chegou e começou a pregar algo. E diz assim, se você puder ler comigo, o versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Nele, 14, nele temos a redenção e o perdão dos pecados. Diga assim comigo, pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho. Diga comigo, reino das trevas, reino do Filho, reino das trevas, reino do Filho. Todos nós estávamos aonde? No reino das trevas. Aí Paulo disse, ele, Jesus, veio e nos resgatou, nos arrancou para o reino do Filho. Quando ele nos arranca do reino das trevas, o reino das trevas fica para trás e ele nos traz para um novo reino. Nesse novo reino, há uma nova cultura e uma nova maneira de viver. E aí Paulo, ele traz a memória aos Colossenses dizendo assim, vocês precisam ter clara consciência da redenção. Vocês foram arrancados de um reino e transportados para outro reino. Vocês não podem ter saudades do lugar onde vocês estavam. Vocês lembram do povo do Egito? A história de Moisés? Quem lembra da história de Moisés? Quantas pragas tiveram no Egito? Vamos ver se vocês são boas. Quantas pragas? 10. Qual foi a primeira? Qual foi a sexta? Mas a 10ª você sabe. Qual foi a 10ª? A morte do primogênito. Depois das 10 pragas, tanto Faraó quanto os homens creram que de fato Deus estava querendo libertar o povo. E aí Deus colocou uma nuvem de fumaça de dia e uma coluna de fogo à noite e conduziu o povo pelo deserto. Depois de alguns dias andando pelo deserto, quem lembra o que foi que o povo disse? Estava com saudade do Egito. Saudade de quê? Não. Saudade das cebolas. Gente, você pode ter saudade do pão de queijo mineiro, da pamonha nordestina, sabe, do churrasco gaúcho. Mas quem em sã consciência diz que está com saudade das cebolas? Provavelmente isso aí significava algo mais, um termo além, talvez da comida, do alimento, do tempero ou da provisão do Egito. Mas o que eu quero dizer é, Deus havia arrancado o povo de um lugar de escravidão e trazido eles para um lugar de liberdade. E quando o povo disse, eu estou com saudades das cebolas do Egito, para Deus, o que foi que subiu aos seus ouvidos? Eu estou com saudades do tempo em que eu era escravo. E o que Paulo estava dizendo era, não voltem para o lugar de onde eu já tirei vocês. Vocês foram redimidos. Você não tem mais nada com o teu passado. O teu passado é uma história, ficou para lá. Você precisa descobrir a nova vida que eu tenho para você. Nós não podemos sentir saudades das cebolas do Egito. Nós não devemos procurar fazer paralelos na nossa vida. Como é que a gente faz paralelos? E agora eu vou entrar. Meu Deus do céu, Deus me abençoe. Eu espero que você entenda o que eu quero dizer. Eu me lembro de um irmão, que eu não vou dizer o nome, e não procure saber, e não vá atrás. Mas, de um irmão que ele se converteu. E aí, depois de um tempo, uma pessoa chegou para mim assim, tu não sabe o que foi que eu descobri. Disse, o quê? Aquele irmão que diz que é crente agora. Eu digo, o que é que tem? O que é que tu descobriu aí? Eu não estou querendo saber não, mas conta.
Aí ele disse, eu descobri que ele ainda anda bebendo. Eu digo, tudo bem, ele está em processo de restauração. Todos nós estamos em processo de restauração. Deixa o irmão. Se ele precisar de ajuda, ele vem falar comigo, viu? Mas é interessante, né? A história continuou mais um pouquinho e quando eu fui descobrir, que chegou a mim, era simples. O irmão estava bebendo, ele mudou o hábito. Ele tinha o hábito de comprar cervejas para a sua geladeira e depois ele entendeu que não deveria mais beber com bebida alcoólica, aí passou a usar zero. Uma cerveja zero. Certo? Augusto, é pecado tomar cerveja zero? Nem a zero e nem a com álcool. Augusto. Queridos, a palavra não condena isso. Não é sobre isso. Nós precisamos entender o que a palavra condena. A palavra não condena. Inclusive, o vinho continha álcool, o vinho que nós vemos na Bíblia. No entanto, a palavra traz muitas recomendações a respeito disso. E ela sugere que faça o seguinte, no lugar de se embriagar com vinho, se embriague com espírito. Ok, Augusto, e se eu beber sem me embriagar? Tudo bem, a palavra também não condena, mas a Bíblia diz assim, se um desses pequeninos se escandalizar com você, então você não pode mais beber, não é? Deixa eu dizer para você, eu me escandalizo. Eu vou me escandalizar. Então, se depender de mim, meu irmão, deixe isso para trás. Porque aonde eu vi a bebida, eu nunca vi o poder de Deus descer. Você já viu o Espírito Santo descer numa mesa onde tem 4 amigos bebendo? Me diz. Você já viu um aleijado se levantar onde tem 4 amigos se divertindo e dividindo algum tipo de bebida? Não. Mas você já viu 4 irmãos se juntarem para orar e alguém voltar para a sua família? Se arrepender dos seus pecados? Ser curado da sua enfermidade? Sim. Nós precisamos discernir aquilo que a palavra diz assim, aquilo que a palavra não diz claramente, deixe daquilo que o Espírito não quer mais que seja parte da nossa vida. Por que isso? Exatamente porque nós éramos escravos de uma cultura mundana. Qual é a cultura mundana? Qual é a cultura do mundo? Que você cresce e em algum momento ali na sua adolescência, o seu pai, ele vai lhe apresentar uma bebida. Se não for o seu pai, vai ser os seus amigos. Não é verdade? Quantos aqui tiveram um amigo que lhe ofereceu uma bebida quando você era adolescente? Com quantos anos? 12? 13? 14? Muito bem. 10 anos. E o cigarro? E as drogas? Esses amigos que lhe apresentaram eram homens de Deus ou eram homens carnais? Eu tenho um amigo meu que ele testemunha dizendo que quando ele fez 12 anos, o pai dele pegou ele e levou ele para um prostíbulo. Porque o pai dele queria ensinar ele a ser homem, com 12 anos. Detalhe, o pai dele era infiel à esposa e alguns anos depois abandonou a sua família e foi embora. Mas ele estava tentando ensinar o seu filho a ser um homem. Como? Levando ele num prostíbulo. Aí deixa eu dizer para você entender o que eu quero dizer. Na nossa sociedade, o álcool, as drogas, a imoralidade, a infidelidade, elas fazem parte de uma introdução do homem e da mulher num tipo de cultura carnal. Esse é o natural do mundo em que vivemos. Então, talvez algumas dessas coisas, ou alguma coisa que eu falei, não seja por si só um problema. Mas na cultura que você vive, é o natural dos homens pecarem. E aí Jesus diz assim, Paulo diz assim, Jesus te tirou dessa cultura e te trouxe para uma outra cultura. E nessa outra cultura, aquilo que poderia até ser lícito,
não te convém mais, porque agora você vai se tornar um homem santo, de referência, que protege a tua família, que guarda a tua casa, que glorifica a Deus. Então você vai ser um pai que vai ensinar o teu filho o quê? A beber, a fumar e a se prostituir? Ou a orar, a respeitar e ser honesto? Você vai ensinar os caminhos dos prostíbulos ou os caminhos da santidade? Você vai honrar a sua família ou vai enganá-la? A cultura define. A cultura define. E aí o que acontece? Muitas vezes nós procuramos fazer paralelos. Uns pegam a bebida zero, mas continuam tendo o prazer de sentar numa mesa e se lembrar dos tempos em que fazia aquilo, em que bebia. Outros fazem o seguinte: não, eu vou somente trocar a letra da música. E aí continuam, antes gostava de um tipo de música, eu vou dizer assim, um brega, porque naquela mesa sentava, tomava, enchia a cara e escutava um brega. Aí disse, não, me converti. Aí agora senta em outra mesa, pega uma cerveja sem álcool e escuta um brega gospel. Aí chega para mim, que sou o pastor da casa, diz, Augusto, é pecado beber a cerveja sem álcool? Não. É pecado escutar essa música? Não. É pecado sentar na mesa e conversar? Não. Nada disso é pecado. Então eu posso fazer? Não. Por que não? Porque essa era a cultura onde você estava inserido e você era inimigo de Deus, escravo do pecado, e o Senhor te tirou deste lugar para você viver uma nova vida. O teu prazer já não é mais aquele, mas agora é o Senhor. A tua alegria já não é mais aquela, mas agora é o Senhor. E você não pode ficar trazendo a memória, porque se uma hora você trouxer a memória, aquela memória vai te dar uma rasteira, e você vai cair na mesa que não podia, com os amigos que não devia, tomando o que não podia. Eu me lembro que às vezes eu converso com Pris, porque Pris, quando ela era mais jovem, houve uma época em que ela esteve um pouco mais distante da casa do Senhor, então ela ouvia muitas músicas. Ela gostava de um MPB, era amor? Era MPB, é? E eu nunca fui, nunca. Enquanto ela escutava, eu escutava o quê? Não, tu naquele tempo. Enquanto ela escutava Djavan, eu escutava J Neto. Que era o que o meu pai escutava. Depois melhorei meu gosto. Mas o que acontece? Hoje, a gente está num ambiente, a gente vai num restaurante, aí está tocando lá no fundo uma música. Essa música, para mim, entra por aqui, está tocando Djavan, entra por aqui, sai por aqui. Por quê? Não significa nada para mim. Mas quando entra no ouvido dela, vira chiclete. E parece que ela tem que orar a noite todinha para sair do outro lado. É verdade ou não é? Quem já passou por isso? Por que passou por isso? Porque você estava numa cultura onde aquilo te alimentava. E você precisa entender que por causa do lugar de onde você veio, você não pode se expor da mesma forma. Você tem que guardar teu coração. Então tem coisas que para mim não é um problema, mas para você é. Augusto, beber é pecado? Não. Mas Augusto, eu era um bebê, vivia nas esquinas, me converti, dei glória a Deus, estou liberto. Posso? Não. Para você é o pior dos pecados. Por quê? Porque te leva para uma cultura da qual o Senhor te tirou. E você precisa entender que você não pode voltar para lá. Você não pode voltar para lá. Sabe, quanto mais nós entramos no reino de Deus, mais nós ficamos estranhos. E às vezes a gente tenta relativizar as coisas. Mas deixa eu mostrar para vocês como foi que Paulo relativizou para Colossos. Você está com a Bíblia aberta ainda? Versículo 21. Eu já estou perto. Paulo disse assim: antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele
por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês têm ideia alguma de que nós éramos inimigos de Deus? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que quando a gente sentava naquela mesa para falar besteira, para contar imoralidades, para ter pensamentos, a Bíblia chama que a gente era inimigo de Deus por causa da nossa inclinação pecaminosa e por causa do nosso mau procedimento? Parou para pensar nisso? Aí ele diz ainda, contudo, agora ele os reconciliou com o corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda acusação. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos arrancados para agora sermos amigos, sentarmos à mesa com ele, sem culpa, livres de toda acusação. Passa a página. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Como é que eu traduzo esse versículo? É o famoso tem nada não. Você já ouviu a cultura do tem nada não? Tudo pode, tudo está bom. Se você tiver boas intenções, pode tudo. Se você, não falar mal de ninguém, pode tudo. E ele fala, cuidado com as filosofias dos homens, que diz que tudo pode. Por quê? Porque às vezes você está sentado numa mesa, ou então praticando algo, ou vivendo um tipo de vida, e os homens estão dizendo, tem nada não, você é uma boa pessoa. Você é uma boa pessoa, você até faz boa caridade. Você faz caridade todo mês. Mas se você observar a sua vida à luz da Bíblia, a Bíblia vai te chamar de inimigo de Deus. A gente nunca pensou que pudesse ser chamado de inimigo de Deus. Mas a verdade é que os nossos atos definem se nós somos amigos ou inimigos. Quando normalizamos aquilo que Deus chama de pecado, nos tornamos inimigos. Mas quando nos tornamos inimigos do pecado, somos trazidos para um lugar onde sentamos à mesa com Ele. E aí no capítulo 3, versículo 5. Paulo conclui dizendo assim, conclui esse pensamento. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram quando costumavam viver nelas. O que Paulo está dizendo é, passe uma linha na sua vida. E aquilo que antes você fazia e vivia e era normal, por favor, atravesse essa linha, para viver uma nova vida em Cristo. Se você andar namorando com o passado, você certamente será carregado outra vez para aquilo ali. Ah, Augusto, mas eu gosto. Não é pecado gostar. Mas se você voltar lá, talvez você não consiga retornar para a presença de Deus. Ah, Augusto, mas não tem nada não. Tudo bem, talvez não tenha nada. Mas se você voltar lá, talvez você não consiga mais retornar à presença de Deus. E aí você era um homem e uma mulher apaixonado, que tinha um fogo no coração, que amava a palavra de Deus, que servia na casa de Deus, que estava junto com os irmãos, que congregava, que lia a Bíblia, que compreendia a palavra, que o Espírito Santo te revelava a palavra. Aí depois você perdeu tudo isso. Por quê? Porque você começou a andar outra vez por caminhos que Deus já tinha te resgatado. Você começou a andar outra vez e sentar em mesas que o Senhor já tinha te resgatado. Você começou a se lembrar daquelas sensações que você sentia no passado. E aquelas sensações se transformaram em tentações, em desejos e em práticas. E aí você foi engolido de novo para o teu passado. E o que Paulo estava dizendo é,
todo aquele que está com o seu coração queimando por Deus, observe para que não volte ao lugar de onde você já foi resgatado. O teu lugar é apaixonado e apaixonante pelo Senhor. Amém? Vocês estão calados demais. Eu estou dando uma palavra tão agradável. Mas depois de dizer isso, Paulo deu o segundo conselho para a igreja. E ele é como se fosse assim: eu sei que eu peso nas palavras, porque Paulo pesava nas palavras, né? Eu sei que eu peso nas palavras, mas deixa eu te lembrar uma coisa. E o segundo conselho que ele deu foi: mantenha os teus olhos em Cristo. Qual foi o conselho? Sabe por quê? Porque Jesus é apaixonante. Você sabe como foi que Paulo descreveu Jesus? Coloca aqui. Colossenses 1,15. Será que a gente consegue ler junto? Você me ajuda? A gente vai ler do 15 ao 20. Me ajuda. Quem é Jesus? Ele é o primogênito sobre toda a criação. Por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, restabelecendo por meio do seu sangue derramado na cruz. Sabe o que foi que Paulo disse? Como você pode vencer a terra, a cultura da terra, e entrar na cultura do reino de Deus? Olhando para Cristo. Porque se você olhar para Cristo, você estará vendo o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer a Deus, conheça a Cristo. Quer agradar a Deus, obedeça a Cristo. Quer parecer com Deus, pareça com Cristo. Quer conhecer o céu, imite a Cristo. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais as coisas do teu passado deixam de fazer sentido. Quanto mais você se satisfaz em Cristo, menos você se satisfaz na cultura da terra. A cultura da terra é deliciosa, até você conhecer a cultura do céu. Porque as cebolas do Egito, elas podem ser agradáveis ao paladar, mas o Egito te faz escravo. Assim como na terra, a cultura da terra, ela pode ser interessante, mas ela te escraviza. Mas quando o céu te chama, ele te chama para um lugar de liberdade. Ele te chama para um lugar de desfrutar. E Paulo, ele estava dizendo: se você manter os seus olhos em Cristo, você não vai mais ser atraído para aquele passado. E você vai manter o teu coração apaixonado todos os dias. Nós precisamos ser um povo que amamos a Cristo. Você precisa ter uma identidade. Eu não pertenço mais ao meu passado. A minha história foi apagada. E eu estou vivendo um novo tempo em Deus. Paulo estava dizendo isso. Não olhem mais para trás, mas avancem, avancem e avancem. Avancem, avancem. Sabe, eu estou encerrando.
Nós estamos vivendo um tempo na terra estranho. Por exemplo, nós estamos em Campina Grande, o lugar do maior... O maior São João do mundo. Só que nessa cidade a gente também tem o melhor... Existe o maior... Vocês estão com medo de dizer, não vai atrair maldição para você não, tá bom? Existe o maior São João do mundo e existe o melhor. São duas culturas diferentes. Nós não vamos misturar. O São João na nossa cidade, ele tenta nos remeter a uma cultura nordestina. Não é verdade? Ele tenta nos trazer um mergulho na cultura nordestina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou pegar um símbolo que é usado lá da cultura nordestina, tá certo? É o quê? É as bandeiras. É? Bandeira, fogueira, quadrilha, forró e tem as comidas, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem vem de São Paulo e passa o mês de junho aqui, tem uma imersão na cultura nordestina ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui é do Nordeste? Quem aqui mora aqui em Campina? A gente passa o ano todinho assim? Acendendo fogueira, soltando balão, pendurando bandeira, dançando forró, comendo. É assim? Não. Não, né? Deixa eu te perguntar. Essa é a sua cultura? Não. Muito bem. Ah, mas nós estamos revivendo ou então resgatando uma cultura. Queridos, a cultura é uma característica de um povo. Quando nós observamos a festa, o que nós vemos é que as pessoas se vestem da cultura para mergulhar num lugar de carnalidade. Ou seja, a nossa festa, no lugar de resgatar a cultura, está dando um ambiente adequado para homens traírem as suas mulheres, para jovens se embriagarem, ou então conhecerem a droga, ou então perderem a sua virgindade, ou então para bandidos roubarem, ou para qualquer outras coisas desse tipo. Quando eu digo isso, vocês acham que eu estou falando a verdade ou exagerando? É o mês que mais a economia cresce, mas é o mês que mais tem violência. É o mês que mais tem traições. É o mês que mais tem embriaguez. É o mês que os hospitais são mais cheios de homens esfaqueados. É um mês onde os jovens são atendidos com maior número. É um mês de maior atendimento de jovens com overdose. É o pior mês para o sistema de saúde. É o pior mês para aquela pessoa que está tentando restaurar a sua vida e ele fica em tentação, porque todos os seus amigos se embriagam 30 dias nesse mês. É verdade? Aí eu pergunto, estamos resgatando uma cultura ou estamos destruindo um povo? Por que eu digo isso, queridos? Augusto, você não concorda com a cultura de jeito nenhum. Ou melhor, de jeito nenhum que você está dizendo. Eu acredito que a cultura ela é importante. Mas o que eu vejo é que isso não é a nossa cultura. A nossa cultura ela foi contaminada com as práticas carnais. E o Senhor nos trouxe para nos resgatar de um ambiente poluído para uma nova cultura. Para uma nova cultura. Então esta época, vocês sabiam que esta é uma época onde a frequência nas igrejas diminui. É uma época onde nós temos o menor número de pessoas na igreja. Ano passado eu pensei que a igreja ia fechar. Seríssimo. Jesus, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu acho que de agosto a gente não passa. Por quê?
Por causa dos desafios da cultura. Porque assim como Colossenses, a cultura fala forte e nos atrai para um lugar que a gente gosta. Mas a questão é, o lugar que a gente gosta é saudável ou ele vai contaminar a paixão que está no nosso coração? Eu quero só dizer para vocês, Augusto, é pecado então eu gostar dessa cultura de jeito nenhum. Você pode admirar a cultura, você pode participar dela, mas você precisa discernir aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Aquilo que é inspirado por Deus e aquilo que é inspirado por este mundo. E era o que Paulo estava advertindo. Saiba, Cristo é a imagem do Deus invisível. E Ele veio para te resgatar de um lugar de perdição para uma nova cultura e um novo tipo de vida. E aí alguém me perguntou aqui, eu posso ir comer uma pamonha? Eu posso comer um milho? É pecado eu comer uma pamonha e comer um milho? Jamais, eu jamais vou dizer para você aqui que é pecado. Agora, se no teu passado, quando você passava na frente do Parque do Povo, os teus cabelos se arrepiavam, e você era conhecido, porque você passava 30 dias lá, e saía endividado, e você terminava o teu namoro em junho, e reatava em agosto. Alguém conhece alguém assim? Terminava em maio, e reatava em agosto. Então o meu conselho é, avalie, para que você não volte para o lugar de onde você já foi resgatado. Eu nem me sinto atraído, nem tenho interesse, porque ali nunca foi um lugar de prazer para mim. O meu lugar de prazer foi a presença de Deus, e eu não quero correr riscos. E o meu conselho para você é, ame a presença de Deus. Não corra riscos. Não corra riscos, para não perder o que Deus tem colocado no seu coração. Fica de pé. Semana passada, eu estava no jogo de futebol com Caleb. Vocês lembram daquela história que eu falei de um amigo que me mostrou uma imagem no celular, no telefone? Esse mesmo amigo sentou do meu lado. E aí ele chegou para mim e disse assim, ele estava falando de um forró que ele tinha ido no dia anterior com a esposa. E ele estava rindo, porque ele disse, rapaz, eu fui, mas olha, foi 0 álcool. Aí eu disse, rapaz, graças a Deus, coisa boa, porque a bebida não presta não. Ele disse, foi. Eu não me embriaguei porque minha mulher estava embriagada e não dava para ficar os dois embriagados. Aí. Pelo contrário, eu tenho que influenciá-lo. E ele deu uma risada, achando que eu ia rir também. Aí eu, fiz cara de pastor e virei o rosto. E aí ele disse assim, Augusto, tu não vai não para o São João? Aí eu disse, meu irmão, eu geralmente não me sinto bem naquele ambiente, então você não vai me encontrar lá não. Aí ele disse, não rapaz, mas nem um pouquinho. Aí um que estava na frente deu uma risada bem grande, assim, rapaz, de tanta gente aqui para convidar, tu resolvesse convidar Augusto para ir para o São João, ele é o pastor Augusto. Aí ele olhou para mim e fez, tu é pastor, é? Sou pastor. Aí ele fez, eu não sabia não. Eu percebi que você não sabia que eu era pastor. Aí ele fez assim, mas tu sabia que tem o dia gospel lá? Tu não vai nem no dia gospel? Na mesma hora eu entendi uma coisa, sabe assim, para ele não entende o que está acontecendo ali. Ele está curtindo a vida. Então é como se fosse assim, não Augusto, eu vou no dia X, curtir a vida e tu vai curtir no outro dia. Para mim, aquele ambiente não me cabe. Eu posso explicar para vocês por que não me cabe? Eu sei que tem um dia gospel lá, não tem? Vem vários cantores famosos cantar, não vem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que não me cabe? Porque se o meu filho me vê lá, ele vai perguntar, mas papai, os meus amigos vão para o Parque do Povo
e os pais deles vão lá para beber. E o que é que o senhor estava fazendo lá? E eu tenho que me explicar para ele, certo? Eu não vou lá porque a minha esposa iria perguntar, os maridos das minhas amigas vão para lá e elas ficam com medo porque eles não são fiéis. E o que é que meu marido está fazendo lá? E eu teria que me explicar. Eu não iria porque as minhas ovelhas, se vissem uma foto minha no Instagram lá, elas não iam perguntar se o dia é gospel ou não. Eu vou no dia gospel e elas vão nos outros 29 dias. Mas a verdade é, sabe por que eu não iria lá? Se um dia o prefeito da cidade me chamar para ir pregar no dia gospel do Parque do Povo, eu iria chamar vocês comigo para ir todo mundo lá nesse dia. Para te prestigiar, Augusto? Não. Para a gente nesse dia jejuar e orar, e lá nós declararmos que o São João não iria mais acontecer nesta cidade, para que as famílias pudessem ser alcançadas por uma palavra de salvação, porque mesmo que culturalmente pareça um resgate, os meus amigos estão embriagados, estão cheios de drogas, e eles estão se divorciando por causa dos outros 29 dias que acontecem lá. Então eu entendo que o meu papel é orar para que esta festa deixe de prejudicar as famílias da cidade. Ah, Augusto, mas é cultura. Mas eu não posso matar os meus irmãos e os meus amigos em nome da cultura. Então eu iria com esse propósito. Então, no lugar em que os meus amigos têm prazer com o pecado, eu não quero fingir que tenho prazer. E se porque um dia vai cantar música gospel, para mim, não santifica o todo. E eu não estou dizendo que você está proibido de fazer qualquer coisa, porque eu não tenho direito de proibir ninguém. Mas eu quero expressar para você, na mesma medida que Paulo expressava, você foi resgatado do reino das trevas para o reino do Filho do amor. Viva conforme a sua nova vida. E viva o Evangelho segundo a verdade que você carrega no seu coração. Amém?